Esta obra é totalmente fictícia, com base em estudos, pesquisas e perspectivas do autor. Eu existi, mão marcada na parede de uma caverna. Capítulo 1. Caça, caçador e caça. O sol escaldante atingia sua cegante luz sobre o horizonte, que desfrutava de 2 ou 3 árvores com algumas pedras distantes uma das outras, enquanto o calor balbuciava antiguidades. Era um dia, em algum lugar, em alguma era. A era dos primeiros homens e das primeiras maldições. Europa Central, 5000 a.C. Uma imensa sombra cobre as formigas no chão seco e árido. O Megaloceros caminhava como se fosse dono do tempo. Seus chifres, vastos como um galho de árvore, pareciam não parar de crescer com a miragem térmica causada pelos 50 graus Celsius da savana. Bacari parou, em silêncio. Não havia apenas carne diante dele, mas um espírito ancestral, gerado pela causa de sobreviver. Seus olhos passavam imponência e respeito. E a cada curto e lento passo sobre a areia grossa anunciava a passagem de um colosso. Mas naquele momento, nem besta, nem lenda, esse parente próximo dos cervos atuais, só que com 710 quilos e 2,15 metros de altura, desta vez seria só uma presa para Bacari e seus filhos, Vidar, de 22 anos, e Arquito, de 19 anos. Os três primeiro se separam, gritam e correm atrás do animal, mas não muito próximo. O que Bacari quer é assustar o animal e deixá-lo em situação de alerta pelo mais tempo possível. Mas, se seus filhos chegarem muito perto, o Megaloceros poderia ter um lapso de consciência e pisotear a cabeça de um dos dois. E isso era difícil de não acontecer, já que Arcto corria ao lado das patas traseiras dos animais. Conforme a caçada se estendia a uma corrida alucinante, Bacari e Vidar viam sua caça se afastar cada vez mais. Entretanto, Arcto era um membro peculiar da tribo. Imitava os trejeitos e sons de animais. O xamã da tribo o chamava de Therian e constantemente chamava sua atenção. Com sua especialidade desde os seus 8 anos, começou a usar o quadrupedalismo imitando hienas, zebras, grandes felinos e alguns primatas. Diferente dos outros membros da tribo, Arcto era o único que praticava esse costume com maestria. O único em anos. Correndo a 44 km/h, Arcto salta sobre as costas do animal, com o Megaloceros ainda em movimento. Arcto agarra seu chifre e joga todo o seu peso para fora de cima do bicho. Com a força repentina puxando seus chifres para baixo, a presa cai no chão, rolando entre a poeira. Arcto também foi rolando entre pedras e capim seco. Vidar joga sua lança ao ar, que a firma abaixo das costelas do animal, enquanto Bacari, ao jogar a sua lança, atinge as costas. Bacari e Vidar já haviam se acostumado, mas Arcto ficava facilmente impressionado. Arcto gostava de sangue, gostava da violência, mas era reprimido por fazer isso com seus iguais. Por isso, descontava seu sadismo nos animais menores. Mas quando via sangue, não interessava o porte do animal. Arcto arregalou os olhos, saltou de braços abertos como quem quisesse dar um abraço forte em um ente querido que não via há anos. Mas ao invés disso, Arcto cravou seus dentes no pescoço do Megaloceros. O animal berrou de dor, e Bacari desferiu um médio soco no topo da cabeça de Arcto, que largou o animal com a boca pingando sangue. Arcto sentou no chão e, murmurando, avistou um movimento entre as moitas. Bacari e Vidar terminaram de abater o megacervo, abriram a barriga e começaram a retirar carne, osso e pele. Arcto começou a gritar para chamar a atenção de seu pai. Papá! Quando Bacari levantou de trás do cervo, seu filho mais novo estava se urinando, em pé,
enquanto encarava um Smilodon, um tigre de dente de sabre, com 3 metros de comprimento, 1,25 de altura e pesando 220 quilos. Arcto, para trás! Diz Bacari sem tirar os olhos de seu filho. Vidar avista uma árvore à sua direita e sai correndo de medo. O dente de sabre não quer perder comida fresca depois de passar dias caminhando pela savana. E então, ele sai correndo dentre as moitas, rugindo, correndo em direção a Arcto, que também sai com as mãos no chão, facilmente ultrapassado por Arcto, que, correndo com os 4 membros no chão, passa por Vidar e finalmente alcança a árvore. Mas ao invés de subir, como fez Vidar, covarde, o mesmo olha para trás e avista seu pai correndo, e o sabre atrás dele. O Smilodon alcança Bacari e derruba-o com um tapa em suas pernas. Arcto corre em direção ao seu pai, mas Bacari estende a mão com os dedos para cima. Não! Fuja! Eu fico e luto! Papá! Corra, Arcto! Corra! Arcto, paralisado, observa o tigre, que derruba seu pai no chão. Bacari dá um soco no tigre dente de sabre, mas isso serviu apenas para deixá-lo mais zangado. O Smilodon, com uma mordida simples, esmaga os ossos do braço que Bacari havia desferido o soco. Ele ergue o pobre caçador pelo braço e o joga no chão novamente, levantando poeira, muita poeira, arrastando Bacari para um lado e para o outro, fragmentando os ossos e rasgando a carne do caçador. O Smilodon dente de sabre ruge com a boca ensanguentada, faltando umas de suas presas. Bacari, coberto por ferimentos e com a presa na mão, corre em direção ao felino. O Smilodon fica sobre as 2 patas traseiras e de pé larga um tapa em Bacari, que desvia e abraça o Smilodon pelas costas e aferra diversas vezes sua nova Burenis entre as costelas do animal. Burenis é uma faca, uma adaga primitiva, causando furos no pulmão do tigre dente de sabre, buracos esguichando sangue tanto dentro do pulmão quanto no chão e no dourado capim. O felino joga-se de costas no chão, com o caçador agarrado em seu pelo ensanguentado. Bacari perde o ar dos pulmões, ao ser esmagado pelos 200 quilos de músculo de um membro da megafauna. Papá! Grita Arcto, vendo seu pai no chão, se contorcendo, tentando respirar, quando lentamente o felino desvia o olhar de Arcto, se aproxima de seu pai, como quem estivesse dizendo: você perdeu. Os olhos de covardia de Vidar tremiam, e chegou a se engasgar com o seu grito de dor ao ver o rosto de seu pai ser extirpado pela arcada dentária do Smilodon. Papá! Ao gritar, o tigre de dente de sabre olha rapidamente para Arcto e corre atrás do garoto. Arcto era rápido, mas os Smilodon iriam estraçalhá-lo em breve com os seus 56 km por hora. Vidar volta da realidade ao ver que está prestes a perder o irmão também. Mas não faz nada quando o dente de sabre fica a centímetros de Arcto, que estava tão perto da árvore quando o dente de sabre bruscamente começou a diminuir a velocidade. Nem com 30 km por hora era impossível acompanhar o ritmo do garoto, que peculiarmente apresentava o quadrupedalismo. A verdade é que o Smilodon era muito maior e musculoso que a maioria dos felinos, sendo adaptado para ser forte, não veloz. Apresentava excelentes rajadas curtas de 40 a 60 km por hora, quando não estava com a caixa torácica toda ensanguentada. Arcto subiu em um galho de árvore rapidamente. O tigre de sabre, cansado, alcança a árvore que era rodeado de alto capim. Não conseguindo alcançar o galho onde Arcto havia subido por causa de seus ferimentos,
Foca sua escolha como presa Vidar, que estava entre o tronco da árvore. O Smilodon subiu com muita dificuldade em um galho rígido e olhou para um lado. Arcto, agarrado em um galho. Olhou para o outro, Vidar se apoiando no tronco da árvore. O felino lentamente vai em direção a Vidar. O Smilodon tenta caçar o jovem entre os galhos altos, mas Vidar fugia passando de galho em galho. Por um momento, sem saber aonde ir, é alcançado pelo tigre dente de sabre, que, ao soltar um tapa em direção ao seu pescoço, Vidar desvia, atinge um galho largo e oco, podre, seco. De dentro do galho quebrado, um vento quente saiu balançando o pelo do felino. Um odor pesado, úmido e metálico. Fedor ácido e acre que gruda na garganta. Assovios e grunhidos agudos vinham do buraco no galho. 3 criaturazinhas saíram da abertura no galho. Uma cravou os dentes no ombro do felino e os outros 2 no peito e na barriga. Não pareciam, mas eram pesados, e os 3 juntos derrubaram o felino no capinhal, que desapareceu entre rugidos, grunhidos e muita movimentação. Uma energia alucinante de caos, desespero e medo tomou conta do corpo de Arcto e Vidar, que gemiam de medo ao encarar mais 7 seres saírem do galho quebrado e partirem para cima do animal. Vidar e Arcto desceram da árvore correndo até a sua tribo.